ideia, ou uma hora por dia, 6 horas? Eu não, no começo eu não anotava muito, era mais, né, com a alma, assim, vou escrever. Hoje as anotações são muito importantes, eu tenho um caderninho, quem me acompanha em rede social, ou vê meus vídeos, vê que eu estou sempre escrevendo. Estou dentro do avião, estou escrevendo, estou em casa, estou escrevendo. Quando eu estou em casa já vai direto para o computador, mas eu vou muito para a rua, né? Tenho um marido esportista, fico vendo andar de kitesurf, de parapente, fico lá escrevendo direto. E às vezes rende mais na rua até do que em casa, porque em casa você vai fazer as coisas e tal, acaba, né, você quer responder e-mail, então eu escrevo muito na rua e tenho tentado seguir uma ordem, mas eu costumo dizer que as minhas personagens são safadas, elas não me obedecem. Falo, minha filha, não faça isso, esse homem não vai te querer desse jeito, ela vai e faz. E agora, por exemplo, no livro novo, eu tinha um livro, uma anotação de um livro desde 97. Em 97 eu comecei a escrever esse livro e um dia minha irmã, que está com 28 anos, vai até casar esse mês, ela chegou em casa para fazer um trabalho de casa e era um trabalho sobre um livro. A gente morava nos Estados Unidos nessa época. E o computador perguntou assim, você quer salvar o seu trabalho como livro? E ela foi e salvou como livro. E eu, na época, inocentemente tinha salvo meu livro como livro. Já tem esse arquivo, você quer substituir 170 páginas por uma do seu trabalhinho para a escola? Ela falou sim. Aí eu fui abrir meu livro, estava lá, escura, né? Eu falei, o que é isso? Minha Nossa Senhora, cadê? E eu tinha algumas anotações desse livro. E eu fiquei muito chateada, deixei para lá, esqueci o livro e agora eu falei, eu tenho que contar essa história, que é a história de um cara chamado Gregório Maluco, mas que tem a minha personagem mais jovem, acoplada à história dele, que é o próximo livro falará de Gregório Maluco. E é uma história que vem desde 97, então eu tenho muita anotação disso, se passa numa cidade fictícia, então tem muita coisa anotada, e eu tento escrever todo dia, de semana, em casa, e agora final de semana na rua. Eu sou um pouco bagunçada na minha cabeça, assim, porque eu começo uma ideia, então essa coisa de pontuar, né, de fazer uma historinha, saber como vai acabar, eu tento seguir. Agora, eu também vejo muito o que o leitor falou, às vezes numa resenha a leitora fala, ai, detestei que a Tami colocou isso. Claro que a gente não consegue seguir tudo, né? Porque tem a leitora que fala assim, nossa, odeio, a Tami cita várias músicas, nossa, isso atrapalha a leitura. Aí vem a outra e fala, ai, amei as músicas, gente, me tocou tão fundo. Então, agradar todo mundo é muito difícil. Mas eu tento, né? Eu vou vendo, assim, eu vejo, poxa, a maioria fez esse comentário, então eu vou tentar melhorar. Eu acredito que livro a livro você vai melhorando. E eu tento me organizar mesmo com as anotações. Eu normalmente escrevo de tarde, de manhã eu deixo reservado para redes sociais, responder leitor, nas 50 mil redes sociais que a gente tem que ter, acompanhar, estar atualizada, é muita coisa. Ontem à noite eu obriguei a Cris a fazer um Snapchat, ela já fez, quem quiser, adicione, como é que é mesmo o seu Snap? Snap Cris Mello, tem a Tami, tem Tami Luciano, o meu é Graciela Mairink, do Maurício também nem uso, né? Maurício Gomide. O Maurício tem, mas ele nunca usou. Mas eu gosto de fazer anotações para começar um livro. Eu primeiro fico matutando a história na minha cabeça. Eu só consigo sentar e escrever uma história se eu já souber o final. Esse negócio de ir até, vamos ver no que dá, para mim não funciona. Para quem acho que funciona, para também, né? Eu já tenho meu final estruturadinho, geralmente depois de escrever o primeiro ou o segundo capítulo, eu já escrevo um capítulo final para poder saber onde chegar. Eu me organizo assim melhor, o livro acho que flui melhor. Na Namorada e no Hotel de Contrai eu não fazia tantas anotações, fazia assim, eu faço as características dos personagens, abro o bloco de notas, vou escrevendo o nome de todos os personagens, idade, características, eu gosto de fazer isso. Para pensar em cada um deles como uma pessoa real. Eu uso bloco de notas, eu sou velha. Existe bloco de notas ainda. Acho que fica uma coisa mais estruturada. E ali mesmo no bloco de notas eu vou colocando o que eu quero, o que tem que acontecer no livro, cada ideia nova que surge eu coloco ali. E a partir do Quando o Vento Sumiu, eu comecei a fazer estruturação de capítulo. Eu escrevi um capítulo, aí já colocava lá, tinha capítulo 10, eu colocava na outra folha, capítulo 11. Aí escrevia tudo, quais cenas teriam que ter no capítulo 11.
que o capítulo 11 eu ia deixar para o dia seguinte. E nesse jeito eu gostei de trabalhar assim. Eu achei que flui melhor, mas eu escuto os leitores, mas eu não deixo os leitores guiarem a minha escrita, porque senão você se perde. É importante você ouvir, mas é importante você manter um pouco de você ali no texto. E essa estruturação para mim funcionou perfeito. Agora eu estou fazendo isso nas minhas próximas histórias. O meu próximo livro é uma história que eu tinha começado quando eu terminei a namorada em 2011. Na época ele não estava fluindo, eu larguei ele de lado, peguei a história do Quando o Vento Sumiu e aí ela fluiu, escrevi. E agora eu falei, não, deixa eu retomar aquela história, ela já amadureceu na minha cabeça. Sobre tempo de escrita, que você falou 1, 2 horas por dia, isso na minha vida não funciona, porque às vezes é uma bagunça, às vezes eu fico mais tempo fazendo rede social, fazendo outras coisas, ou evento. Eu escrevo quando dá tempo mesmo, e eu gosto de escrever na rua, como a Tami falou. Quando eu tenho viagem para algum evento, eu levo um bloquinho, e aí no avião ou no aeroporto, enquanto eu estou esperando, o que foi? Estou falando tudo que você ia falar? Não, eu levo um bloquinho, e aí eu vou escrevendo enquanto eu estou ali. Ou eu estou lendo ou eu estou escrevendo. Geralmente eu escrevo para poder depois chegar em casa e passar adiante. Porque aí eu estou sozinha no aeroporto, não tem, como a Madame falou, em casa você tem muita distração. Já feito alguma coisa que você ouviu, um amigo que pega um ônibus e descarga. Não, eu não costumo ficar prestando atenção na conversa alheia pra usar, não. Eu geralmente uso as coisas da minha cabeça mesmo. Às vezes eu tô lendo um livro e de alguma determinada situação, uma cena, vem uma ideia para usar no meu livro. Às vezes não tem nada a ver com aquilo ali que eu tô lendo, mas uma palavra, uma situação atiça assim, a nossa imaginação. Mas roubar a história dos outros eu não costumo roubar, não. Como a minha escrita é muito de dentro para fora, eu não uso o diálogo da pessoa, mas eu uso muito que aquilo me fez pensar. Eu escuto alguém conversando sobre alguma coisa e acabo refletindo. E isso vira material para virar livro depois. Por isso que refletir, pensar mais do que falar faz muito parte do meu trabalho, porque eu não consigo escrever se eu não visualizar a coisa, se eu não acreditar naquilo, se eu não ver sentido naquilo. Então, a minha vida é maluca, eu tenho várias profissões, eu tenho 2 filhas, então a minha vida minha mãe fala que eu sou escritora do caos. Porque ela fala, quem vê você escrevendo não dá pra imaginar que vai sair alguma coisa que presta daí. Porque fazendo comida, criança correndo, eu falo que eu escrevo escutando patati e patatá. Não me importo, não preciso de silêncio, não preciso de música zen, nem de incenso. Eu sento e escrevo. Eu sento e escrevo. Onde tiver que escrever. O começo da história é mais difícil. Porque o começo, nem você se apropriou ainda dos personagens, de tudo aquilo. E o começo do livro é muito importante, porque você tem que descrever o personagem, o cenário, o contexto geral, sem ser chato. Porque se o leitor achar chato, ele abandona o livro. Então o começo do livro é muito importante. Eu acho que, pra mim, é a parte mais difícil de escrever. Porque eu ainda não tô possuída ainda, sabe? Não tô pensando com a cabeça de fulano, porque depois eu tô lá, sei lá, trabalhando, aí me vem um pensamento e falar, isso é tão Elisa? Não sou eu, é a pessoa. Você acaba se habituando à personalidade daquela pessoa. Mas no começo ainda não, no começo ainda é muito você, ou ainda é muito o último livro que você escreveu. Então demora um pouquinho. Depois que eu tô imersa na história, eu escrevo em qualquer hora, em qualquer lugar, de qualquer jeito, vai que vai. Agora, no começo é mais difícil. E eu estruturo sim a história, né? Eu sou professora de português, então talvez os meus métodos de escrita sejam diferentes dos escritores, porque eu uso muito a técnica de escrever redação, por exemplo, né? Os meus livros todos têm 300 e poucas páginas, 100 de introdução, 100 de desenvolvimento e 100 de conclusão. É mais ou menos isso, e eu consigo me estruturar assim. Eu sei quando está chegando na hora de colocar um clímax. É uma estrutura um pouco diferente, estrutura acadêmica, né?
Mas funciona, eu consigo ser criativa dentro dessa estrutura. Eu, no livro, no próximo que virá, eu fiz a planilha, porque o livro é narrado em duas vozes, são dois personagens narrando, então eu queria que, não, isso aqui vai acontecer no capítulo narrado por fulano, então eu tinha que me programar um pouco mais. Mas assim, a escrita é minha parte livre, eu me permito mudar de ideia, eu me permito um personagem surgir, eu me cativar, eu me afeiçoar e eu incluir ele na história. Eu me permito isso, assim, eu saí do trabalho burocrático, eu deixei de trabalhar dentro de uma corporação financeira e dar vazão ao meu lado escritor. Eu não vou transformar isso em trabalho burocrático, né? Não é isso. Cada um é de um jeito. É a minha parte livre. Pra mim seria trabalho burocrático. Eu já fugi das minhas planilhas, do Excel e de tudo mais. Do meu bloco de notas. Então, escrever é a minha parte livre. Eu me permito mudar de ideia. Meu lado professora me deixa caxias com texto. Eu sou muito caxias com texto. Demora muito para me livrar dele. Eu seguro do lado, não quero largar, não, fica mais um pouco, deixa eu revisar mais uma vez. Eu reviso incessantemente, quando chega ali para revisar eu não durmo, eu fico lendo à noite, porque eu quero aproveitar cada minuto que o texto está ali comigo. Eu sou muito caxias com o texto, mas é a minha parte livre, eu me permito viver a minha escrita ali naquele momento. Eu acho que elas já falaram bastante, vou tentar ser breve. Eu acho o seguinte, que não tem... a mulher fala muito, então deixa eu falar um pouquinho. Não, é o seguinte, eu acho que não tem regra, né? Eu acho sempre meio complexo falar você deve fazer assim, você deve fazer assado, assim que é bom, assim que não é. Não sei se a pergunta que o Marcos fez teria um pouco a ver com isso, porque a gente tem um amigo em comum que ele escreve o seguinte, ele começa o livro falando, olha, meu livro vai ter 80 cenas. E é assim mesmo, né? Parece exagero, mas ele fala, vai ter 80 cenas. E ele sabe exatamente o que vai, cada cena, como é que ela vai ser, como é que ela vai desenrolar e tal. E às vezes, aí também chega um ponto que a gente pergunta, e aí, como é que tá o livro? Tá acabando? Não, faltam 20 cenas. Então a coisa é metódica, mas funciona. Tem um livro que eu li recentemente, acho que quase todo mundo leu, que é o Sobre a Escrita do Stephen King, que ele fala o seguinte, ele fala, olha, não, eu escrevo 1.500 palavras por dia, então tem gente que faz a conta mesmo. Não, enquanto ele não escreve 1.500 palavras naquele dia, ele não levanta. É engraçado que ele fala isso, mas ele fala que bota os personagens numa situação e eles que se cuidam. Mas nesse caso, eu acho que, por exemplo, eu sou mais ou menos uma crise de calça. Aliás, hoje está preocupante esse negócio de calça, saia, né? Tá na moda a briga aí. Não, mas pelo seguinte, quer dizer, diferentemente dela, ela conseguiu largar o emprego, né? E eu não. Então eu trabalho 10 horas por dia. Não, peraí, você é escritora ou você trabalha? Quero saber. Não, tô brincando. Você compra as 8 horas? Tá. Não, tá. Então, beleza. Então, meu caso, eu trabalho... Não, eu vou prestar conta. Deixa ela prestar conta, ela trabalha. Não, hoje eu me dedico mais à escrita do que eu dava 55 horas de aula por semana. Não. Hoje eu não dou mais esse tanto de aula. E aliás eu estou afastada da sala de aula, mas eu ainda presto apoio pedagógico à escola. Então, ainda estou lá, né? Eu trabalho 10 horas. Não, desculpa. Não, porque talvez vocês tenham entendido como eu entendi que ela tinha largado o emprego. Tudo bem. Mas então, enfim, no meu caso eu trabalho de 10 às 20 todo dia. Então, quer dizer, sobrou pra mim escrever de manhã. Então eu escrevo muito cedo, eu acordo muito cedo. Eu escrevo de 5 às 9. E aí você fala, não, enfim, quer dizer, mas também porque se não for esse horário, não é horário nenhum. Não tem outra hora pra escrever. Então eu escrevo, assim, realmente eu acordo todo dia 4h30, 15 para 5 e pouquinho já estou escrevendo. E aí você fala, pô, mas você tem ideia para escrever todo dia? Mas não, porque na verdade quando eu falo escrever,
ele inclui escrever, ele inclui fazer pesquisa, revisar, mexer com rede social, ler notícia. Então, né, assim, uma coisa que eu faço muito é quando eu estou escrevendo, deu aquele branco ali naquele momento, aí eu vou ouvir música, eu vou assistir um trecho de um filme, que eu acho que isso é bacana, isso faz você, sei lá, né, sei lá, de repente ter novas ideias e tal. Porque também tem muito aquele negócio, às vezes você entra naquela história e você começa a escrever e tal, e você tá naquele capítulo e o capítulo não vai, e de repente você simplesmente sai e ouve, sei lá, lê um trechinho de uma música, ouve uma música, vê algum filme ou lê um trecho de algum livro, e aí a sua mente abre e a coisa vai, né? Então assim, não tem regra, na verdade. E uma coisa que eu tento fazer é escrever todos os dias. Eu escrevo de segunda a domingo, seja feriado, é o dia que vai, eu vou, né? Então eu vim hoje pra cá, trouxe, né, pra escrever o livro, então estou lá com o meu notebook escrevendo. Porque também a gente nunca sabe a hora que a inspiração virá, né? Então na hora que ela vem, tem uma frase que eu não lembro de quem que é, que inclusive está no meu livro, mas eu tenho a citação, mas eu não lembro de quem é. Que fala o seguinte, que a inspiração ela existe, mas ela precisa te encontrar sentado lá na frente do computador, na frente da sua folha ou com a caneta na mão. Porque também não adianta, às vezes a inspiração vem, você tem uma ideia maravilhosa e se você naquela hora você não vai e anota, e eu tenho uma coisa que eu tenho feito muito, me deu a ideia, eu pego o meu celular e gravo, eu falo alguma coisa e tal, que acho que é uma coisa legal fazer também, então depois eu escuto e tal, e às vezes eu acho a ideia genial, então eu vou escutar, acho no lixo, né? Mas é importante